Daí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Peixe aí, ou Pedro, pra quem não me conhece. E cara, eu vou estar aí ensinando pra vocês uns negocinhos de SOD. É o tópico 1.3 da módulo 1.3 aqui do documentozinho aí. E eu vou estar falando mais tipo sobre o pino, algumas coisas sobre revolução e depois sobre filete e chanfra aí, eu vou estar explicando mais certinho pra vocês. Beleza? Vamos começar então, né? Basicamente tem aquela peça ali deixa eu ver aqui qual que é. Do torninho paralelo, que ele é um pino, né? Esse número 5 aqui. Então ele é um pino cilíndrico. Aqui fala aço prata. Eu procurei no Google, tipo, tem esse aço aí, mas eu não consegui achar no Solid, né? Tipo, certinho. Com certeza deve ter um outro nome ou algo do tipo. Se não tiver, também tem que adicionar as informações desse aço. Mas sim, eu vou colocar aço inox mesmo, só pra não encher o saco, né? Eu vou colocar aço inox e certinho. Aí tem aqui as medidas dele, que é 4 de diâmetro por 40 de comprimento, né? Então vamos fazer ele antes. E tá, eu vou escolher aqui o plano frontal, que eu vou fazer ele diferenciado. Vocês podiam fazer ele dessa forma assim, ó, plano superior. Vocês podiam fazer ele da forma mais simples, que é só colocar um círculo aqui, cotar ele e tal, ó, 4 de diâmetro. E podiam usar o ressalto estrudado nele aqui e colocar 40, que já estaria certo, sabe? Vocês podiam até mudar aqui, ó, pra aqui, ó, plano médio, que o plano ficaria no meio, né? Então ficaria mais fácil para trabalhar a peça depois. Mas não muda nada, só tipo ficaria a mesma peça. Vocês poderiam fazer desse jeito aqui, que já estaria certo. Mas a gente vai fazer de uma outra forma, que é para vocês enxergarem uma outra coisa. Eu vou fazer ele pelo plano frontal aqui. O que vocês vão fazer? Pegar uma linha. Aí vocês podem colocar uma linha aqui, ó, 90 graus. Clica nessa linha aqui, Ctrl e clica na origem. Aí ele vai abrir essas opções aqui de relações. Aí vocês vão em ponto médio. Aí ele vai colocar bem no meio aqui certinho. Esse aqui é o comprimento da nossa peça, que é 40, que nem eu tinha mostrado ali. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o retângulo, né? Por que a gente está fazendo um retângulo? Já explico para vocês. Ó, fechou o triângulo, o retângulo, cota aqui de 2. Por que 2? Porque é metade de 4. Então, o que a gente vai fazer agora é revolucionar isso. Então, ela vai virar um cilindro. E, claro, tipo, fazer o pino por esse modo é um pouco mais demorado, só que é para vocês entenderem que é possível. Então, tem muita peça que vocês têm que fazer revolucionado. E elas são mais complexas e tal, mas é só para vocês pegarem a noção de que realmente dá para fazer isso. Então, só aqui, ó, tem aqui, ó, ressalto base revolucionado. Isso aqui é extrusão, só que em revolução, né? Então, se você clicar aqui em cima, vai abrir essas abinhas aqui. Ele vai pedir para você o eixo da revolução, que é o eixo que vai estar sendo revolucionado o resto do desenho. Então, se vocês clicarem nessa aqui, por exemplo, a parte de baixo vai revolucionar em torno desse eixo e vai completar a extrusão. Aí você tem as outras opções aqui. Você pode colocar menos graus, né? Fazer não fechar por completo, mas eu vou deixar por completo. Aí você pode estudar em outras direções, você pode, enfim, tem algumas outras coisas aqui que você não vai utilizar, assim, eu não sei nem para que serve, eu nunca vi isso na minha vida, mas tipo, tem essas opções, se você vai que seja útil para algum projeto específico que vocês tenham aí, vocês podem estar usando. Tem os contornos selecionados, que é basicamente o desenho, né? Ele já pega automático, mas às vezes se não pegar, você tem que selecionar o desenho, né? Que ele vai estudar. Eu cliquei aqui na região, ele entendeu como a mesma coisa. Aí você dá um OK, ele vai construir a peça. E como ele é revolucionado, então você tem que colocar metade do diâmetro só, porque aqui ele vai ter 4, ó. Porque tinha 2 para baixo, então ele vai fazer 2 para cima também. Então ficou certinho. Essa aqui é a peça, é o pino, né? E o material, vocês vêm aqui, botão direito, editar material. E aqui vai abrir os materiais que o Solid tem. Então aqui tem um aço,
Vou colocar um aço inox. Pode ser esse aqui, aço inoxidável ferrítico. Aí você dá um aplicar, ele vai pegar as propriedades daquele aço ali. E fechou. Essa peça é exatamente isso aqui. Beleza, galera? Sem neurose, bem tranquilinho. Aí, o que eu tenho que ensinar mais pra vocês, eu vou abrir uma outra peça pra explicar, porque essa aqui não tem muito assim o que trabalhar ela, né? Eu vou desenhar uma peça aqui bem rapidinho. Eu vou fazer um retângulo aqui. Vou colocar ponto médio na origem, só para ficar mais certinho. E vou cotar isso aqui por 100 e por, sei lá, 70. Aí eu vou extrudar normal, só para ter extrusão mesmo. Pronto. Tá aqui o nosso retangulão. O que eu vou ensinar para vocês agora é em vez de ser a extrusão revolucionada, eu vou ensinar um corte revolucionado, que é basicamente você cortar em revolução, né? Então, para ficar melhor, assim, eu vou desenhar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui. Eu quero desenhar um funilzinho ali no meio, né? Então, ó, você tem o plano que passa bem no meio. Aqui, ó, esse plano passa no meio, ou seja, o plano direito. Então, vocês vêm aqui e vai abrir um esboço nele. Esboço. Pronto, 3. Eu queria tombar essa peça, na verdade, mas eu tenho que ser assim mesmo. Aí, aqui tá bom. Aqui tá bom. Deixa eu colocar certinho isso. Aí. Ctrl 3. Eu não lembro se eu comentei, mas tipo, Ctrl 1, ele vai mudando os planos, ó, tá vendo? O Ctrl 7 ele é isométrico, então ele aparece a peça inteira. Então se dá o Ctrl 1, Ctrl 3, ele vai pro direito aqui. Então eu vou desenhar nesse plano que tá passando no meio da peça. Então, tipo, o que eu desenhar aqui, ele vai acabar sendo refletido lá dentro. Então eu vou desenhar, vamos pegar nessa origem aqui. Opa. Aqui. Eu vou desenhar um triângulo dessa forma e vou fechar ele. O que vocês podem fazer também é passar uma linha de centro em torno da tua peça, só para mostrar que ali é o centro e tal, e você tomá-la como base para revolucionar a tua peça, revolucionar o teu eixo. Eu só vou cotar aqui antes para fechar o desenho aqui, 45 graus, e aqui vou colocar 1, pode ser. Pronto, fechou o desenho, né? Então eu vim aqui, tem corte por revolução. Quando você abrir isso, ele vai pedir de novo um eixo de revolução. Vocês poderiam escolher tanto a linha do triângulo quanto a linha de centro que eu coloquei. Essa linha de centro aqui ela serve muito para você tomar referências, né? Então às vezes ela vai ser bem importante para você usar ela como referência. Então você escolhe uma delas, 360 graus certinho e dá um OK. Beleza, então voltando aqui, eu dei um corzinho porque como tipo eu inverti esse desenho, porque quando eu revolucionar ele dá uma espessura tipo de 0 aqui, isso não existe. Então tipo eu só inverti o triângulo, porque daí quando eu revolucionar, ó, tipo eu até revolucionei já. Quando eu revolucionar ele vai dar certinho, e aqui embaixo vocês vão ver que realmente cortou e ficou tipo um furo afunilado assim, desse jeito aqui. Só voltando então aqui, ó, eu vou até excluir a revolução só para refazer. Então tá aqui, né, o esboço que nem eu tinha feito. Vou editar aqui. Ele tá assim, vocês vêm aqui em recurso, vem em corte por revolução. E ele vai pedir a mesma coisa, né, tipo a linha de revolução, o contorno selecionado, que é selecionar esse desenho aqui e dar um OK. Aí fechou. Ele vai cortar pra gente aqui embaixo. Beleza? Dá pra gente também fazer, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar o plano frontal. Não, vou pegar um plano que tá no meio. Por isso que às vezes é bem interessante você extrudar a peça com o plano médio. Desse jeito aqui, ó. Vou digitar a extrusão e eu vou colocar plano médio aqui. E o plano vai estar exatamente na metade. Por isso que é da hora a gente fazer isso, que daí a gente consegue editar a peça no meio de uma forma mais fácil. Claro que dá pra fazer isso sem ter que fazer plano médio, mas tá aqui. Então vamos desenhar alguma coisa.
de novo, só para pegar mais ainda essa ideia. Então vou desenhar aqui, sei lá, um retângulo rapidinho, só para tipo fazer realmente um furo liso, que dá para ser feito dessa forma também. Vou, sei lá, 2 aqui. Tá, vamos fazer um corte por revolução. Corte por revolução. Aí a gente escolhe esse eixo aqui, que ele vai revolucionar para baixo. E o contorno já foi automático, então dá um ok. Aí ele vai fazer um furo, desse jeito aqui. Então esse é um recurso bem legal, tipo, que é bem útil na real. E é isso. É bem tranquilinho também, eu acho que é bem fácil de entender o que ele faz. E é isso, vamos treinando aí. Aí a gente vai conversar agora sobre esses bichinhos aqui, ó. O filete, e se você clicar aqui embaixo, vai abrir o chanfro também. Então são 2 recursos aí que são bem da hora, que são bem úteis também. Tá, vamos lá. O filete, quando você clica nele aqui, ele vai abrir essas abinhas aí, que parece um pouco difícil assim de ver, mas é bem tranquilo. Ele vai basicamente pedir uma face, uma superfície para você selecionar aqui. E você vai selecionar normalmente as arestas aqui, que elas são pontudas, né? Normalmente quando você vai usinar alguma peça, alguma coisa, elas ficam com esses cantos vivos e que eles cortam. Então, tipo, não é ideal que isso aconteça. Por isso que a galera normalmente costuma adicionar um filete aqui. E vocês vão encontrar isso nos desenhos indicados por uma flechinha e escrito, sei lá, R1, por exemplo, numa curvaturazinha. E é exatamente um filete, isso aí. Então vocês clicaram já aqui na aresta e ele vai pedir para vocês um raio aqui também. O raio vai estar indicado no desenho, mas eu vou colocar que é um raio bom, eu vou colocar 1.5 para ficar um pouco mais visível. E ele vai justamente quebrar essa ponta aqui. Vocês podem também adicionar aqui nas faces com Ctrl e clicar nas arestas que você quer que adicione também. Então clique nessas duas e vou dar um ok. Já tá pronto. Aqui tem alguns tipos de filete diferentes que eu nunca usei, mas vocês podem estar mexendo ali, né, vendo como é que funciona. Aqui embaixo também alguns parâmetros que sinceramente eu não sei muito para que serve, tipo, não são tão utilizados, opções de filete, etc. Mas assim é bem o que a gente precisa. Então ele vai arredondar esses cantinhos aqui pra gente, ó. Aqui, ó, ficou bem arredondadinho, bem bonitinho. Beleza. Entendi o filete. E agora o chanfro. Para que serve o chanfro? O chanfro, ele também quebra esses cantos, só que ele quebra de uma maneira um pouco diferente. Vou fazendo essa face aqui de baixo. Vou selecionar essas duas aqui novamente com o Ctrl, selecionei. E ele vai pedir também uma certa distância, um comprimento aqui, que também vai estar indicado no desenho 2D, normalmente quando o projeto pedir, e vai estar indicado por uma flechinha escrito CH 1.5, que é o comprimento aqui embaixo, e o ângulo. Vamos supor, o ângulo também por padrão é sempre 45 graus, mas ele vai te mostrar ali no desenho. Então eu vou colocar 1.5 aqui, vamos supor, vou dar um ok. Ó, em vez de ele arredondar, ele vai quebrar a 45 graus isso aqui. Beleza? Aí, se vocês forem medir essa distânciazinha aqui, ela vai dar um comprimento diferente do que a gente colocou, que era 1. Ó, se vocês medirem aqui, opa, deixa eu fazer novamente, ver quanto que ele dá. Ó, ele dá a distância de 1.5. Eu acho, né? Deixa eu analisar aqui, ó. Então seria a distância do... exatamente, ó. O DZ é 1.5, que nem a gente colocou, e o DY é 1.5 também. Então a distância, tipo, desse até esse aqui. Aí o que ele dá, essa distânciazinha aqui, ela dá maior, já dá 2.12. Porque tem aquela relação lá do triângulo que todo mundo conhece, né? Tipo, cateto oposto, polihipotenusa, etc. E por isso que ele dá esse valor. Aí eu realmente não sei dizer para vocês qual que é o certo. Se aqui em cima tinha que ser 1.5, por exemplo, num desenho, quando ele te dá 1.5 de cota aqui,
Eu não sei se essa distância tem que ser 1.5 ou é só colocar 1.5, por exemplo, no sólido direto. Então aí ficou um questionamento, tá? Mas assim, é bem tranquilo porque não tem que ter uma medida exata. É mais para quebrar o canto mesmo. Fica até uma dúvida aí pra gente descobrir mais pra frente. Tranquilo? Então, essa é diferença do filete pro chanfro. Então, o chanfro tá aqui, 45 graus. E os dois vão estar indicados no desenho para vocês quando tiver que fazer. Beleza? É bem isso aí que eu tinha para ensinar para vocês. Bem tranquilo. Qualquer coisa vocês perguntam aí para nós, se ficar alguma dúvida, sem problema. Até essa dúvida aí do chanfro, né, fica pra gente descobrir. Acredito que não seja tão relevante assim, mas quando eu ver algum professor, eu com certeza vou perguntar isso pra ele. Então tá, pra vocês também verem que a gente também não sabe tudo, né? Então é exatamente isso. Muito obrigado aí por estar assistindo e é nóis.